Aquela pergunta que não quer calar. Tem alguém aí? Sejam todos bem-vindos ao Bom Papo de Domingo. Para quem não me conhece, sou Cristiano Nogueira, sou apresentador e venho realizando as lives todos os domingos, durante a tarde, agora inovando à noite também. E hoje aqui para mim é um grande prazer tê-los comigo nessa tarde, no qual para mim é um grande presente, tá? De verdade, gente. E agora, antes de começar a live, vou pedir um favor a vocês. Aqui no nosso lado direito tem uma setinha. Setinha essa que você precisa compartilhar com os amigos, para que eles possam participar dessa live que é imperdível, gente. Então já sabem, né? Ah, e outra coisa bacana. Coraçãozinho até dizer chega. Que esse coração quer dizer pra gente assim, ó, tô gostando demais dessa live. É nessa vibe. Então é isso, gente. Estou muito feliz aqui. Vou acenar aqui para todos. Os meus convidados já estão aqui já. Ó, que chique. Paulo Camilo e o Vitor Grimoni, aqui do Rio de Janeiro. Agora eu não estou conseguindo acenar, gente. Não sei o que está acontecendo aqui, não. Mas eu vou acenando aos poucos. E no final vai dar tudo certo. Oi, Dani. Um beijo, Dani. Agora eu vou dar uma pausa aqui na música, né? Que é a música carro-chefe dos anúncios em que fiz durante toda a semana, para que pudesse divulgar o trabalho. E eu já quero aproveitar, meninos, e agradecer a vocês por terem aceito esse convite, tá bom? Então vou convidar o Paulo Camilo, lá de São Paulo, e o Vitor Grimoni, aqui do Rio de Janeiro. Vamos ver se eu consigo chamar os dois ao mesmo tempo. Vamos ver se... Tive que adaptar aqui, gente, um novo espaço. Opa, o Paulo chegando aí, ó. Olá, 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 olá. Paulo! E aí? Simone. Ah, gente, aí, só os tops, gente, os melhores. Aí, Tudo os bom? meus queridos. Melhor agora, gente, melhor agora. Eu quero aqui agradecer mais uma vez vocês dois. Sejam bem-vindos ao Bom Papo de Domingo. Tá um sol bacana no Rio de Janeiro, hein? Em São Paulo, tô vendo que tá Ah, muito aqui, ó, tá sol. vendo, né? Aqui atrás, ó. Mas eu que adaptar. Falei, meu Deus do céu, cara. Deixa eu pegar aqui, você pega o cenário aqui. Acho que não deu, não pegou. Mas vamos lá, gente. Eu quero aqui que vocês sintam à vontade. Estão em casa, literalmente, tá? Porque aqui a galera gosta de perguntar mesmo, querem saber quem são esses galãs, né? Que estão aqui agora ao vivo aqui com a gente, tanto do Rio quanto de São Paulo. E eu quero que vocês, quem está assistindo, gente, já começam a fazer algumas perguntas aí, porque o que não falta aqui é isso, né? O que não falta é pergunta para os dois. E já começando aqui no Rio de Janeiro, enquanto acho que a internet do Paulo deu uma travadinha, Voltou. voltou, opa, é assim mesmo, faz parte, é normal. Gente, eu coloquei que vocês eram, que vocês são, né? Eram não, vocês são atores e modelos comerciais, mas vocês têm muita coisa também para trazer, porque às vezes nem sempre é só isso. Nós, como artistas, né? Sempre fazemos uma coisa e outra e acaba aprendendo um pouco mais daqui, dali, e é multifunção, né? Acaba realizando um pouco de tudo e casou muito bem convidá-los no sentido de dia 19 de setembro foi o dia do Teatro Nacional. Do teatro. E aí, por que não homenagear o teatro trazendo os artistas, os atores e tudo mais? E aí, começando já aqui no Rio de Janeiro, falar com o Vitor. Vitor, você com um trabalho publicitário, vamos começar já por essa área, que é uma área que acontece muito, mas muito agora pouco no Rio, né? Mais em São Paulo. E o que você tem a dizer sobre esse mercado no Rio de Janeiro? E logo em seguida, a mesma pergunta, Paulo, é para você, que aí já bomba um pouco mais. E foi através desses trabalhos que eu venho realizando em São Paulo que eu conheci o excelente trabalho de Paulo, Paulo Camilo. E aí, Vitor, fala aí pra gente, nesse mercado. Durante a pandemia tá bem fraco, né? Aqui no Rio tá um pouquinho mais forte em São Paulo. Acredito que a maioria dos trabalhos migraram para lá, naturalmente. Até antes da pandemia mesmo já tinha tido uma migração muito forte para São Paulo e para Lisboa, né? Todo mundo saiu do Rio, foi para Portugal, para São Paulo. Quase que eu fui também, inclusive. Eu estava no movimento doido para ir para São Paulo por vários motivos, trabalhos e tudo mais. Mas aí outros trabalhos acabaram me segurando no Rio
E aí eu fico nessa ponte, né? Quando tem um trabalho bacana em São Paulo, eu vou para São Paulo. Quando tem um trabalho bacana no Rio, eu fico no Rio. Mas eu acho que agora o mercado está bem fraco ainda de publicidade no Rio de Janeiro. De vez em quando tem uma coisa ou outra, mas não é aquela coisa ainda. São Paulo, pelo que eu tenho recebido de teste e tudo mais, está bem mais aquecido, mas ainda assim, bem menos do que costuma estar, né? São Paulo é uma efervescência de teste o tempo todo, né? O Paulo vai poder falar melhor isso, mas eu sempre acompanhei muito esse mercado lá e eu tenho percebido que não está igual, mas no Brasil não tem um que esteja bem como São Paulo está. O Rio está bem fraco nesse mercado. O que tem voltado aos poucos, mesmo assim, ainda com dificuldade, é a televisão, né? A Globo, a Record, mas ainda assim cheio de dificuldade por conta do Covid ainda. E o que tem acontecido muito no Rio de Janeiro é que os artistas estão botando a mão na massa, estão realizando coisas. O mercado independente aqueceu muito durante a pandemia. Muito, muito, muito. Acredito que isso tenha sido um movimento nacional, porque é aquele negócio, o artista é um ser naturalmente inconformado pro bem, né? Ele quer sempre estar realizando, quer sempre estar fazendo. Então, o mercado não tá me chamando, eu vou criar o mercado, eu faço o mercado. E eu acho que esse é o lugar, né? É nessa vibe. E aí, Paulo, conta aí de São Paulo então, porque aqui no Rio você já viu como é que tá o negócio, tá ali, mais ou menos, vai ou não vai, daqui a pouco não vai. Rapidamente, antes de começar a entrar no assunto em específico, queria falar, primeiro, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu tenho aprendido muito com vocês aí do Rio, principalmente com o Cris, assim. A gente teve alguns papos, muitos pela rede social, mas da última vez que o Cris, numa das últimas vezes que ele esteve aqui em São Paulo, a gente sentou para conversar, eu, o Cris e a Érica, e a gente conversou muito sobre o mercado, trocamos um pouco dessa figurinha. E uma coisa que eu me admiro muito com vocês do Rio é essa capacidade é uma versatilidade e essa capacidade de dar um jeito e poder, por exemplo, estar inserido no mercado onde quer que ele esteja. Talvez a gente aqui em São Paulo está muito acostumado de estar sentado num local onde as coisas acontecem, então é um pouco mais fácil, do tipo, o teste é ali, beleza, eu vou até lá e faço. Porque é tudo, no geral, muita coisa acontecendo aqui, né? Digo nesse momento, né? E aí quando eu troquei uma ideia com o Cris nesse dia que a gente sentou para conversar, ele falou, não, mas sendo que quando tiver possibilidade eu vou para São Paulo. E se tiver no Rio, você vem também. Eu falei, poxa, Cris, qual a viabilidade disso? Eu não sei como você consegue, cara, de ir e viajar, e qual é o custo disso? Eu sou meio cabeção, eu fico pensando no custo, no tempo e tudo mais. Eu falei, cara, a gente se vira e a gente está trabalhando, então... primeiramente, queria dizer isso, assim, que eu fico muito feliz e tenho aprendido muito com vocês por isso, né? E uma segunda coisa que eu queria... Fala aí, fala, Vitor. Falei que o Cris é incrível. Obrigado. Vocês também são incríveis. Por isso que eu trouxe vocês aqui, pra galera ver que vocês são top demais, cara. Sim. Eu notei aqui, na fala do Vitor, que entrou o Arthur e ele disse que hoje é o Dia Nacional do Surdo. Então, eu queria só deixar isso registrado. A gente falou do dia do teatro, pô. Então, feliz dia nacional do surdo. Muito bom, muito bom. Que legal, Vamos falar, né, do que eu tenho visto aqui em São Paulo. Eu estou inserido mais no mercado de publicidade, que foi muito da observação do próprio Vitor. Não tem rolado muitas outras coisas nesse momento, pós-pandemia. Teatro estão começando a abrir agora. Estou vendo, começando agora nessa última semana a ir no teatro. Tipo, é uma puta de uma sensação maravilhosa de poder voltar e assistir. E em breve quero pisar no palco de novo, que é enfim, uma paixão grande. Mas o que está rolando é publicidade, né? Então a gente precisa pagar as contas, precisa viver. E o que eu tenho observado é isso. O mercado, mesmo com a pandemia, se manteve aquecido de alguma forma. A gente teve que reaprender a fazer muita coisa, né? Principalmente como lidar com o celular, self-test, como se preparar, posicionar a luz, câmera, essas coisas. Coisa que antigamente a gente ia no estúdio, fazia uma maquiagem e estava ali tudo um pouco mais fácil, né? Então, eu acho que tem sido um momento de grande aprendizado e eu penso que o mercado ele está se aquecendo. E concordo plenamente.
Uma outra coisa que o Vitor muito bem observou é que nós somos artistas, somos empreendedores, né? Faz parte do nosso negócio, né? Quem não se vê como, talvez ainda não enxergou que o artista, ele é um profissional como um outro qualquer, e ele precisa trabalhar e precisa gerar. Tem muita gente que fica numa bolha. Depois a gente vai comentar sobre isso, que eu sei que o Cris quer levantar também um pouco essa questão. Mas eu acho que é perfeito. O mercado independente está a milhão. E muitas das coisas excelentes que eu tenho feito, inclusive a websérie que eu tenho feito agora e estou participando, que está sendo um mega sucesso e uma grande felicidade participar, é uma iniciativa independente também. E a gente está criando espaço, e quando você arregaça as mangas e vai para cima, você cria visibilidade, você consegue criar movimento e trabalhar, e de repente as pessoas começam também a te notar, né? As grandes redes, digamos assim, para generalizar, né? Streaming, TV, enfim, grandes produtoras. Isso tem sido muito produtivo e eu acho que é o diferencial de quem está conectado com essa nossa realidade agora. Então, está muito parecido, né? Rio e São Paulo, salvo que talvez aqui ainda tenha uma oferta um pouco maior. Eu tenho percebido isso. Tanto que eu conheci o Cris num trabalho aqui. Eu falei, cara, esse carioca, o que esse carioca veio fazer aqui, cara? Praticamente eu vou roubar meu job. Não, claro que não. Com mais aí meu, né? Eu fiquei tipo muito, tanto no mesmo dia eu conheci a Andressa de Bonato, que ela ela é gaúcha, mas ela tá sempre no Sul, no Rio e em São Paulo. Eu falei, Andressa, me explica, cara, como você consegue estar lá e cá? Qual a viabilidade disso? Que jeito que vocês fazem, né? Porque na minha cabeça é assim, cara, sai muito caro eu ter que ficar indo de um estado para o outro para trabalhar, mas tem várias formas de se fazer, e às vezes quando você fecha um trabalho um pouco maior, colocando aí isso, tem que botar no papel. Né? Adaptações, né? Essas adaptações valem muito a pena, é muito rentável às vezes, e até eu quero alinhar sobre essas informações que vocês pontuaram muito bem, a questão da visibilidade. Quando eu trouxe vocês aqui ao Bom Papo de domingo, é para realmente criar essa visibilidade e para que as pessoas conheçam tão talentosos vocês são. Que às vezes a pessoa, nossa, mas você só vê às vezes em algum momento ou outro, mas não sabe como vocês trabalham, como vocês se empenham para que aconteça as coisas, né? Então muitos trabalhos acontecem por conta disso, porque um conhece o outro, indica, os perfis de vocês são bem parecidos, né? Por coincidência, mas acontece às vezes, né? Acontece, por exemplo, quando vocês dois irão fazer um teste, né? Mas às vezes é uma vaga só, às vezes é cruel isso, né? Porque especifica, mas é difícil, é concorrido. O trabalho é trabalhoso, né? Fazer os testes, ainda mais agora na pandemia. Eu quero até contar sobre isso, se vocês tiveram essas certas experiências, que eu me diverti muito do self-tape em casa, né? Que às vezes a pessoa não sabe nem o que é self-tape, depois explicam também, vocês explicam às pessoas o que é self-tape, né? E eu me diverti muito e foi uma forma que a pandemia, nós acabamos nos adaptando em criar luz, cenário, maquiagem, e se vira nos 30, né? E como foi isso para vocês, essa inovação que para a gente, eu pelo menos, eu aprendi muito com isso. E qual foi a experiência não só do aprendizado, mas como da diversão, porque eu me diverti também, gente. Fala agora ao Paulo primeiro, depois é o Vitor, vai. Como é que você se divertiu, Paulo, com isso? Cara, demais, né? Eu sempre brinco com você. Eu acabo aproveitando muito, porque você falou uma coisa que é muito importante, né? Primeiro, né? A gente desmistificar essa história de que um artista é uma pessoa distante da realidade, um ser extremamente fora do comum, uma pessoa totalmente, sei lá, intocável. Não, nós somos pessoas normais, a gente fica na fila do mercado, a gente tem conta para pagar, o boleto vence igual e tudo. Às vezes acontece, por exemplo, das pessoas reconhecerem, não sei com o Vitor com que frequência, comigo, quando tem algum até com o próprio Cris, né? É que o Cris ele já é meio popular na Rio e tal, né? Eu já não sou tanto, O Cris é um cara onde ele chega e todo mundo gosta, mas o Vitor que eu tô conhecendo hoje... Muito louco isso. Mas eu digo assim, eu quando às vezes eu estou em alguns lugares e tem alguma publicidade, por exemplo, veiculando,
de algumas pessoas às vezes me reconhecerem. Olha, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu já penso, Convivência, né? sei. Tipo, às vezes eu brinco, porque quando está rolando é um pouco frequente. E aí você fala, não, é que você deve ter visto, talvez, no intervalo do jogo comercial, ou enfim, a gente brinca, né? Primeiro são os nossos parentes que brincam, que olham, eu vi o meu sobrinho, eu tenho um monte de time em Minas Gerais, sobrinho, você estava maravilhoso nesse comercial e tal, eu mando mensagem. Isso é uma coisa que é muito legal, né? Eu estou dizendo isso para falar que para chegar nesse ponto onde é a cereja do bolo, em que você apareceu em alguma coisa e depois de 45 ou 60, às vezes 90 dias, você recebeu o cachê desse trabalho, que também demora, isso é um outro detalhe do trabalho, né? Tá vendo? É verdade aí, olha, aparecendo. Muito antes disso tem muita preparação, que é, bom, o primeiro passo lá atrás, que é o que a gente fez de estudo, de escola e tudo mais. E para chegar até esse job, a gente passa por diversas etapas. Então, você tem o seu material, que você já mandou para uma agência, você passa, às vezes, por uma primeira seletiva, que olha o seu material, vai, de repente, para uma segunda, que pede um self-tape, que é um teste, que é o que a gente vai falar aqui, e, de repente, numa outra, pedem para você fazer algo diferente, mandar uma foto assim, ou assado, enfim, aqueles truques. É muito legal. Quando eu olho para o Vitor, eu fico pensando claramente assim, tempos atrás, antes da pandemia, quando a gente ia para as produtoras presencialmente, claramente estaríamos eu e o Vitor e mais uns 2 caras parecidos, caras com uma estatura parecida, com barba, atrás dos mesmos papéis. Isso é normal, natural, e é um torcendo para o outro, porque o que é meu, o que é do Vitor, e a gente às vezes pode estar nos mesmos testes, e chega lá no final, vão olhar e falar, cara, tem o Paulo, tem o Vitor. E aí, o que vocês acharam? Puxa, os dois são excelentes, gostei. Mas um é de São Paulo, o outro é do Rio. Não, mas não faz diferença. Mas o que você acha? A gente não sabe como escolhe, chega lá no final, o cara vai olhar, não, é que eu tenho um sobrinho que chama Vitor, mas eu gosto tanto desse Vitor. Não sabemos o porquê. Quando chega nesse nível de seleção, você já passou por tanto filtro, são muitas pessoas. E eu brinco, né? E com o Cris também é uma coisa. Quando a gente está editando, que é o que a Erika também falava e brincou com a gente. Se estamos editando, para quem não sabe, esse termo significa, se você está chegando nas etapas finais, na qual você passou por diversos filtros, de diversas pessoas, significa que está tudo certo. Você não é escolhido, às vezes, para um ou para outro, porque era perfil, era algo que está fora do seu controle. Mas o certo que você deveria ter feito, você fez. E que é o nosso aprendizado, né? Qual é o certo e o que tem que ser feito? A lição de casa é, vou fazer um trabalho, eu já sei, eu já li o script, já sei qual é a indicação. Eu vou sacar. Eu acho que aqui, se eu tiver com a barba um pouco mais curta, vai ser mais legal. Eu vou parecer um pouco mais jovem. A barba um pouco maior, não, dá um pouco mais de idade. Se eu pentear o cabelo desse jeito, que o meu cabelo é mais assim, eu vejo que o do Victor também é um pouco maior, vai dar uma impressão de uma forma, que vai dar outra. O acting desse vídeo, como vai ser? Que tipo de luz eu vou usar? Ou seja, a gente está, inclusive, a gente vai além, né? A gente não só está fazendo o trabalho de ator, mas eu acho que muitos de nós estamos aprendendo um pouco a ser diretores. A gente está se autodirigindo muito, que esse é o self-tape, né? Então, brincando um pouco de cinema em casa. Sem ter, no meu caso, eu não tenho escola de cinema, então eu vou muito nas minhas referências e no acerto e erro. Então, o que eu tento fazer muito bom é uma apresentação pessoal, que é um vídeo padrão meu, que vai junto com as minhas fotos sempre, que seja um vídeo que mostre realmente quem eu sou, com a minha cara, com a minha energia, que é isso aqui que a gente está vendo, e tentar ser muito fidedigno àquilo que pedem, né? E o self-tape é uma brincadeira à parte, porque a gente brinca de fazer cinema em casa, aí você erra, eu no caso, eu faço, aí erra uma coisa, volta de novo e erra de novo. Eu costumo guardar os erros dos vídeos, e às vezes eu posto em rede social, e aí sim, você falou da diversão. Me divirto pra caramba, porque tem uma das apresentações que eu salvei que eu vou falando, eu tenho 1,86 m, eu falo, meu nome, e peso 90 quilos. Aí eu falei assim no vídeo, né? Meu nome é Paulo, eu tenho 90 quilos e tenho 1,90 m de altura. Aí depois eu voltei para o vídeo, cara, mas eu não tenho 1,90 m de altura, eu tenho 1,86 m. Eu pedi uma outra coisa. Aí eu gaguejei. Aí eu peguei e fiz um recorte. Eu tô guardando, eu faço um recorte dos erros e
enfim, acaba sendo uma coisa divertida também, né? Para mim tem sido bacana, muito aprendizado, muito aprendizado. E você, Ou viu? então quando você tá com um vídeo de apresentação super legal e aí você faz aniversário na semana seguinte, aí tem que mudar o vídeo inteiro, né? Igual aconteceu comigo agora, fiz aniversário recentemente, vou ter que mudar tudo agora, né? Parabéns, Vitor. Verdade, você é um Obrigado. cara, Não. isso aí. Inclusive, uma coisa em cima disso que o Paulo falou, essa coisa de. Eu sinto muita falta, né, dessa convivência no estúdio ali, dos testes. Aqui no Rio de Janeiro tem o famoso Estúdio 188 ali em Botafogo, que todo mundo se encontra ali, tem um teste em cada andar, todo mundo fica reencontrando as pessoas, aqueles coringas, né? Aquela galera repetida, figurinha repetida que tá sempre nos testes e tudo mais. E aí eu costumo brincar sempre com a galera, eu falo assim, ó, quem for aprovado é quem vai pagar a cerveja de todo mundo. E aí a gente sempre joga esse jogo, ó, beleza, 10 pessoas com cabeça igual. Quanto é que é o cachê? 5 mil? Dá pra pagar uma rodada de chopp pra todo mundo, então vamos lá. Eu sempre brinco com isso. E aí a galera sempre a gente brinca de pagar uma rodada de chopp pra todo mundo aí, quem é aprovado. Porque aí não tem essa coisa de, não, vamos chorar mágoa lá pra se divertir um pouquinho. Mas uma coisa muito legal em cima disso tudo que vocês falaram, essa coisa do self-tape pra mim tem... Primeiro deixa eu dar um beijo aqui pra todo mundo que entrou. Tem uma galera aqui falando aqui, Jangue, queridíssima Jangue, assistente social aí, trabalha comigo na Traço, tem um povo maravilhoso aqui online. Legal, um beijo pra todo mundo. Vários artistas aqui super interessantes também online junto com a gente aqui. Então, bem-vindos todos aí. Sobre o self-tape eu tenho duas colocações aí, uma boa e uma ruim. Que eu acho que o Paulo também colocou nesse lugar, que eu acho que sempre tem uma coisa muito legal de falar sobre. Eu acho que a parte boa é que traz pra gente duas possibilidades. Uma é de ter um pouco mais de flexibilidade com relação a quando que a gente vai fazer isso. Não tem aquela coisa, você tem que estar lá em tal horário, tal dia. A gente consegue, quando não é aquele teste para ontem, né, que sempre surge também, a gente consegue melhor, só tem a madrugada para fazer, eu vou fazer de madrugada, então, dou aqui minha tratativa. E aí eu repito 2, 3, 10 vezes a mesma coisa para tentar fazer o melhor possível que eu posso fazer, porque o trabalho do ator é isso. O trabalho do ator não é a primeira vez, necessariamente. O trabalho do ator, no teatro tem o ensaio, no cinema tem o corta, vamos de novo. Então o trabalho do ator não necessariamente é um trabalho de primeira vez. Então eu acho que o self-test traz um pouco mais para a mão do ator essa coisa do, não ficou legal, eu posso fazer melhor, vou fazer mais uma. Ao mesmo tempo traz essa coisa do, cara, eu só consigo de madrugada, vou fazer de madrugada. Ou então eu só consigo de manhã muito cedo, vou fazer de manhã muito cedo. Então traz um pouco mais esse controle pro ator. Só que tem o outro lado dessa moeda, né? Uma delas é que muitas pessoas, muitos atores, têm dificuldade financeira muito forte, não tem condição de gravar um self-test de qualidade, seja porque o celular é ruim, seja porque a internet tem problemas, seja porque o lugar onde ele está é caótico e ele mora num lugar em que a parede dele dá para o vizinho, que tem um cachorro latindo o dia inteiro e tem um pagode do lado. Esse é um ambiente caótico que a gente vê no teste, que faz com que as pessoas que têm maior poder aquisitivo acabem tendo mais condições. Então a gente acaba criando um mercado injusto por conta do self-test. Porque quando você vai para o estúdio, não. O estúdio, você entra no estúdio, é você com o teu talento, é você com a tua experiência, é você com o teu estudo. A iluminação vai ser a mesma para todo mundo, o fundo vai ser o mesmo para todo mundo, a direção, que é muito importante que o self-test não tem enviado, quase nenhum self-test que eu vejo envia um mínimo briefing de direção, raros são os que enviam. Então, às vezes, você pega um teste em que qualquer coisa cabe, você fala, tá bom, mas qual tom eu faço? Porque se for para fazer caricato, eu faço. Se for para fazer ultranaturalista, eu faço. Eu faço o tom que você quiser. Agora, qual é o que é para fazer? Aí você vai perguntar pro produtor, ele fala, não, faz o que você quiser, porque o diretor não deu briefing nenhum. Aí você fala, tá bom, mas se é para fazer qualquer coisa, vai que eu faço, eu acho que é caricata, chega lá o diretor, quem é esse ator? É louco, esquizofrênico, era pra fazer naturalista, isso. Aí você fala, tá bom, mas eu poderia fazer naturalista, só que você não me disse que você queria isso. Então tem essa falha de comunicação de que a gente não tem o tom que deveria ter, porque o diretor não passou pra gente. E ao mesmo tempo tem essa coisa da injustiça de que pessoas que não têm uma condição mínima de estar criando esse ambiente, elas acabam ficando com menos condições. E é aquela velha coisa das sistema de cotas e tudo mais, né? Que são pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, que estão ali disputando igual. É a mesma ideia. Então, tem essa crítica para fazer com relação ao self-test. E mais uma para fazer, inclusive, é que o self-test ele tem um lado muito bacana, que é essa ideia de pluralizar melhor. Eu crio uma capilaridade. Eu faço com que cheguem vários artistas em vários lugares, e às vezes quando é um teste a nível nacional, ou pelo menos, sei lá, o Sudeste inteiro vai fazer,
que existe esse tipo de teste, principalmente quando é cinema, né? Eu fiz recentemente um teste de cinema que era para o Sul, artistas do Brasil inteiro fizeram e tudo mais. Foi muito legal, porque eu não precisei ir para o Sul para fazer o teste, eu fiz na minha casa mesmo, dei meu jeito e fiz. Então isso é muito legal, porque você consegue criar uma comunicação igual a gente está aqui agora, nessa ponte Rio-São Paulo. Ótimo, tô adorando. Só que, né? Muito bom isso. Só que outra coisa ruim disso é que a gente acaba boicotando o profissionalismo desse mercado. Raros são, quase, menos de 1% são os testes que estão dando cachê teste. E deveria estar dando mais cachê teste. Por quê? Porque agora, em vez de fazer só o trabalho de ator, a gente faz o trabalho de ator, de diretor, de roteirista, de cenógrafo, de iluminador, de editor, muitas vezes. Tem teste que eu fiz que eram 7 vídeos. Eu falei, cara, já teve teste que eu recusei por causa disso. Eu falei, não vou fazer esse teste. Eu vou gastar o meu dia inteiro para pegar esse cachê, talvez pegar esse cachê aí. Vou gastar meu dia inteiro. Eram vídeos e vídeos e complexos, um fazendo não sei o que, tinha que trocar não sei o que. Eu falei, cara, não, vou levar meu dia inteiro para fazer isso. E não tinha nem cachê teste, sabe? E quando tem, é ridículo, assim. Então, eu acho que isso criou uma coisa em que se os artistas, junto aos sindicatos, não ficarem muito em cima, isso vai desandar. Já tem se discutido muito isso. No mercado publicitário, a gente já tem falado muito sobre isso. Mas ainda não tem nenhuma atitude com relação a esse cuidado e esse profissionalismo. O que aconteceu foi que os cachês voltaram a subir um pouquinho mais, que estavam ridículos os cachês de jobs por self-test, agora voltaram a subir um pouquinho mais. Então já estão chegando pelo menos no que tinha antes da pandemia. O que não está acontecendo é esse cuidado com os testes, na minha visão. Que é muito importante, porque é isso que o Paulo falou, a gente tem que dirigir, editar, não sei o que, e isso acaba demandando outras criações, outros trabalhos. Às vezes você tem que preparar um set inteiro, que você leva um tempo muito grande antes de começar a gravar, porque tem que ter um mínimo ali de iluminação, do cafezinho, tem que pedir pro vizinho silenciar o cachorro dele aí, vizinho, libera o samba daqui a pouquinho, obrigado. Senão, não dá, né? Então, assim, tem uma série de condições que a gente tem que fazer. Até um jogo de negociação aí, de diplomacia, né? Isso tá incluso aí, não tá incluso no cachê teste a diplomacia, né? Então tem um pouco esse jogo. Então, acho que na minha visão, para finalizar essa ideia do self-test, eu acho que ele é uma ferramenta incrível, que tem que continuar sendo muito explorada, inclusive de coisas rápidas, assim, de repente um produtor de elenco te pedir só para ver qual é teu estilo, se você tem um mínimo ali já de experiência, de capacidade de pegar um trabalho maior, para depois te mandar para um teste. Então, o self-test, como uma primeira etapa para um teste maior, eu acho incrível. A minha única crítica é essa injustiça do mercado, porque tem pessoas que não têm condição de fazer um self-test bacana, ainda mais quando pedem para amanhã de manhã, que acontece muito. E a outra coisa é essa questão que eu falei agora, de como isso não é previsto em cachê teste, um trabalho do ator, porque o ator fica o dia inteiro lá e não é recebido nada por esse trabalho, né? É isso. Verdade. Tem até pergunta aqui para vocês, que foi até do próprio Arthur. O Arthur, agora que eu fui ver aqui, o Arthur, eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente em São Paulo. Ele fez o comercial comigo, o Boticário, e ele estava lá. Então, ele que comentou sobre o Dia Nacional dos Surdos, né? E ele que está perguntando qual é a dica que vocês dão para fazer o self-tape infantil. Acho que não muda muita coisa, né, gente? Assim, que dica que vocês dão para um vídeo de apresentação infantil? Acho que não muda muita coisa, né? Quem quer responder? Eu diria que é a mesma coisa, né? As preocupações são todas essas que a gente está falando, que envolvem todos os profissionais que poderiam estar agregando antes de o ator chegar e se colocar na luz e de frente para a câmera, né? Então, todo esse preparo. Se pudéssemos, se tivéssemos essa facilidade, o ideal seria que todo mundo pudesse tirar foto com excelentes profissionais para ter uma qualidade boa, mas a gente sabe que é muito caro e precisa renovar material sempre. E aí fica aquela coisa de, e se eu mudar o meu look? Que isso é uma preocupação muito grande na nossa profissão, não posso mudar muito, eu tenho que manter o meu cabelo sempre do mesmo tamanho, tenho que manter a barba sempre do mesmo jeito. Se eu fecho um job, eu tenho que ir para o job igualzinho da foto que eu mandei. Então, isso é uma coisa que é importante. No caso dele, o que eu diria de dica é o que a gente faz, que eu acho que talvez, que é se preocupar com luz, que é o que a gente consegue controlar talvez um pouco melhor em casa. Para quem não tem um ring light,
talvez tenha que usar estratégias criativas de se colocar perto de uma luz que venha talvez de cima, se conseguir trazer uma segunda luz mais próxima de um abajur, já ajuda bastante. Parece que não, mas a iluminação é algo muito potente no resultado de um vídeo. O que eu sugeriria é, se não for, como o Vitor falou, né, um teste para ontem que você tem que fazer de madrugada, ou você está na rua e tem que fazer. Quantas vezes você está ali, o agente fala, cara, você tem que mandar isso agora. Você fala, cara, eu tô aqui no metrô, e agora? Vou descer na estação, vou para um canto aqui, vou fazer, porque, pô, se eu pegar esse job vai ser muito bom. Então, é o que eu diria, se você tem tempo, faça de dia, com a luz solar, num local adequado, onde você possa controlar essas variáveis de som, principalmente, que a gente sabe que às vezes não dá, então, muito louco. Nos meus testes eu sempre brinco quando tem barulho, para não ficar esperando muito tempo, ou às vezes não dá para negociar. O Vitor brincou de negociar com o vizinho e tal, diplomacia. Às vezes dá. Às vezes é uma obra que está um pouco mais distante, aquele barulho está te interferindo. Então eu sempre incluo assim no meu, olha pessoal, eu estou aqui em home studio, vocês estão vendo como é, então a gente não consegue controlar tudo, tem um pequeno barulho no fundo, mas isso não atrapalha, então vamos lá. Aí começa meio que dando uma desculpa. E o mundo está preparado para isso, né? Mas as dicas, para mim, as principais são essas, assim, principalmente a principal preocupação, luz, eu diria, luz. Importante, isso aí. Para mim, a única específica com relação à criança, é uma coisa que quando eu estou gravando com criança também, eu sempre dou essa dica, e o próprio mercado demanda isso, mais das crianças do que dos adultos, apesar de que para os adultos também seja tão importante quanto, é a espontaneidade. Assim, a gente tem os pais, em geral, eles, sem querer, muitas vezes acabam atrapalhando a criança, o artista da criança. Muitas vezes ajudam, mas muitas vezes sem consciência eles atrapalham, porque eles querem que fique perfeito. E aí acabam tentando dirigir a criança. E em geral, quanto mais você tenta dirigir a criança, mais você trava a criança. Você tem que fazer como um bom diretor faz, dar o direcionamento para que ela caminhe com as próprias pernas. E não você tentar, como uma marionete, controlar. Fala assim, vai para cá, anda para lá, gira para cá. Isso aí não vai dar certo. Já não dá certo com adulto, com criança é pior ainda. Então, o que todo produtor de elenco pede quando vai fazer teste de criança é o máximo possível dar território para que a criança seja espontânea. Porque é isso que eles vão estar sendo avaliados, né? É diferente. Ah, não, mas o meu filho estuda teatro há 6 anos. Quantos anos ele tem? 6. Beleza. Estou desde a barriga. Ok. É diferente, porque ele já vai ter ali um repertório em que ele mesmo, através da história dele, do estudo, ele vai tomar pequenas decisões conscientes ou inconscientes. É muito diferente quando o pai ou a mãe tem uma visão de como deveria ser e tenta chegar no resultado com a criança. Isso é, inclusive, o que o mau diretor faz, né? Tenta chegar com o ator no resultado e não pensa no processo. É muito sobre o processo. E para a criança é mais importante ainda pensar na espontaneidade. É você falar, olha só, você tem que falar essas coisas aqui do seu jeito. Vai lá e fala. Aí tem uma coisa que ela tá falando gritando demais, você fala, beleza, fala menos gritando só um pouquinho. Ah, tá bom, agora não dizer, ó, dá esse tom de voz aqui, olha para cá, nesse momento pega, levanta o copo aqui, eu vejo muito acontecer. Isso vai fazer com que fique artificial. E se a pior coisa, item 1 de reprovação de criança é a artificialidade. Se a criança tá soando minimamente artificial, já reprova. Não rola, a criança tem que ser muito espontânea. A gente quer ver a criança aprontando no set, a gente quer ver a criança se divertindo, a gente falando, que fofinho, olha só o que ela está fazendo. Aí isso nos interessa. É a autenticidade. A gente está vivendo hoje mais do que nunca era da autenticidade, né? A gente quer ver as pessoas como elas são. Isso não quer dizer que o ator não vai ter o trabalho dele, pelo contrário. Só que a gente hoje se interessa também pelo ator por trás do personagem, descobrir a vida dele, como é que ele se porta. Se esse ator ele é um péssimo ator, a internet cancela o cara, né? É um péssimo ator, não, uma péssima pessoa, a internet cancela o cara. Tem esse tipo de coisa, assim. Aí isso é uma discussão para outro momento, né? O quanto disso é justo ou injusto, né? E assim por diante. Mas o que isso mostra é um sintoma social de que a gente está vivenciando hoje, de que a gente se interessa muito pela autenticidade, mais do que sempre se interessou. Isso, quando vai para a criança, isso grita muito mais, porque a criança é um ser autêntico. Ela é um ser que ainda não vivenciou
as mazelas, as confusões da vida, as problemáticas, self-teste, cachê-teste, pagar conta. Então a criança, ela tá ali na espontaneidade, na autenticidade. Né? Criança é criança. Ela quer ser criança. E ela vai viver o to play. Ela tem que ser isso, gente. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, Vitor, é que aconteceu isso comigo, mas sendo adulto, né? Eu cheguei no dia quando eu fui realmente fazer a gravação e o cliente falou assim, nossa, Cristiano, você é exatamente como você está no vídeo. Porque acontece isso, né? Às vezes a pessoa faz um monte de coisa ali no vídeo, quando você chega lá, cara fechada, ou não tá num bom momento, não sei. E eu falei, não, mas a gente tem que ser o que a gente é. Tipo, eu liguei a câmera agora aqui fazendo a live com vocês. Eu sou assim. Eu sou exatamente do jeito. Desligar a câmera, se me encontrar, eu vou estar. Porque tem que ser. É o que tá faltando mesmo. Ser autêntico, cara. É ser você. Então a ideia, assim, achei a dica de vocês assim sensacional. Eu particularmente, só para eu encerrar esse bloco e ir fazendo outras perguntas, que a hora avança, né? Eu faço de madrugada. Aqui onde eu moro, não sei nem por que está silêncio agora. Acho que foi coisa mesmo, sabe? Eu acho que eu paguei por fora, porque é música no fundo. É música no fundo o tempo inteiro. E eu tenho que gravar, às vezes, o self-tape 5 horas da manhã. E com uma cara, tipo, como... acordo 5 horas da manhã pra fazer o self-tape. Bota aquele café forte. Porque, né? E como se fosse de tarde, a luz ali e tal, como se fosse o dia normal, né? À tarde, mas não é de madrugada. Acordei para fazer o self-tape, então é bem delicado. E Arthur, que legal você estar aqui com a gente, é muito bom, né? Ter essa companhia à tarde. A Feltos aqui disse assim, nossa, ela falou, nossa, é realidade que a gente não vê realmente, né? Que a gente faz cada coisa assim que acaba desgastando um pouquinho mais, né? Mas no final, o bom é que dá tudo certo, a gente encara o mercado. E falando sobre o mercado, sobre a direção, Vitor, você é diretor também, né? Você também tem esse lance de diretor, você também você também prepara elenco, não é isso? Começando aqui pelo Vitor, já vou com você, Paulo, na sua websérie, você contar um pouquinho dessas experiências da web. Não é, Vitor? Não tem essa questão sobre o diretor, que você também trabalha nessa pegada, né? É louco, aquele doido que quer fazer de tudo, né? Mas produzo, escrevo, faço um pouquinho de tudo aí. Mas a direção é engraçada, porque a direção, na verdade, ela veio junto com a atuação na minha história. Uhum. Quando eu comecei a estudar teatro, que foi uma coisa completamente inesperada, na verdade, eu nunca... quero ser ator, nunca tive isso na minha vida, né? Uhum. Eu fui me tornar ator porque eu conheci muitas pessoas que estavam fazendo teatro e estavam se tornando seres humanos melhores. E eu falei, opa, esse negócio aí é uma bruxaria aí, vamos descobrir como é que é essa bruxaria. E aí eu quis conhecer um pouquinho mais a bruxaria, e aí foi curioso, porque assim que eu comecei a estudar teatro, na primeira escola que eu fiz, que eu já fiz algumas, na primeira escola que eu fiz tinha uma dinâmica muito legal no primeiro módulo de interpretação, em que os próprios alunos se organizavam para dirigir. Alguém tinha que dirigir e alguém tinha que ajudar a escolher o texto e tudo mais. E aí não sei por que motivo me escolheram para dirigir, sendo que eu era o único que não tinha experiência nenhuma. O único não, tinha eu mais 2 que não tinha experiência nenhuma com teatro. Mas eu sempre tive uma coisa da liderança ali que era meio... Eu fugia, mas ela me chamava. Eu fugia, ela me chamava. Sempre teve uma coisa assim. Então me chamaram lá. E aí eu tive que, no primeiro módulo, ter a experiência ao mesmo tempo do ator e do diretor. E óbvio que foi um caos. Mas foi um caos super gostoso. Que depois eu revisitei, depois eu comecei eu já tinha uma coisa de escrita, mas era muito de hobby, depois eu comecei a exercitar um pouco mais. Hoje em dia ela está quietinha de novo, mas daqui a pouco volta. Teve uma época que eu escrevia muito, desde poesia até dramaturgia e tal. Hoje em dia eu estou um pouco mais parado nisso. Mas eu acho que são coisas que vão se complementando, né? Elas vão... É a coisa do artista, na verdade, né? Eu dou aula de teatro e eu costumo dizer para essa turma especificamente que não são atores profissionais, eles são atores que estão lá como o teatro como veículo do ser humano profissional, né? O ser humano melhor, como diria Michael Chekhov, né? O artista é o ser humano profissional. Então tem essa coisa de que eles estão lá buscando isso. Só que por acaso todos são
artistas assim mesmo. Tem essa ideia de que o artista ele tá conectado com muitas coisas no mundo. E a ideia de... Eu brinco muito com isso, aquele que vai abrindo parênteses em tudo, né? Eu brinco muito com a ideia de que eu posso ser um ator que não é um artista. Eu posso ser um artista que não é ator. Eu posso ser um artista que não trabalha como artista. Por quê? Porque o ator é uma função. Eu posso chegar lá, decorar meu texto, fazer bem a cena, imprimir bem, beleza, passa batido. E o que mais? Eu bato cartão, como qualquer profissional. Eu posso ser um médico que sabe lá, beleza, você tá com dor na perna, vamos lá, você faz o raio-x, não sei o quê, tarará, 3 sessões de fisioterapia, tarará. Eu posso ser um médico totalmente burocrata. Assim como eu posso ser um ator burocrata. Agora eu não posso ser um artista burocrata. Porque o artista, ele é um ser criador. Ele olha para todas as coisas e tem um olhar diferenciado sobre essas coisas. Ele está inconformado de fazer a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias. O artista não aguenta isso. O artista, ele quer criar todos os dias. E aí, naturalmente, pegando o atravessamento disso, se eu faço a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias, o meu artista está morrendo, né? Eu estou me tornando um reprodutor. O artista, inevitavelmente, ele cria algo novo todos os dias. Todos os dias. Mas eu faço a peça há 10 anos. Há 10 anos você vai fazer algo novo todos os dias. Inevitavelmente. Alguma coisinha vai ser diferente. Nem que seja um olhar do público, nem que seja uma respiração, nem que seja caramba, agora eu entendi o que eu faço. Sempre me lembro da Fernanda Montenegro dizendo que teve uma peça que ela já fazia, sei lá, 8 anos, ou sei lá quantos anos, e aí ela encontrou um diretor, que eu não me lembro quem era agora, 8 anos depois, a peça já estava fora de cartaz há muito tempo, e ela disse, já sei como é que tem que fazer aquele negócio lá que você me pediu. 8 anos depois, a peça nem estava mais em cartaz, o cara nem lembrava da peça. Mas é isso, o artista, ele está o tempo todo querendo, ele tende à perfeição, sabendo que nunca vai alcançar. Porque senão a gente não realiza nada. Então tem esse equilíbrio, né? Do artista realizador, é aquele que está sempre buscando a perfeição, mas realizando. Troca o pneu com o carro andando. Então, nessa ideia, a gente tem muitos artistas aí que estão por aí exercendo funções de advogado, de médico, de contador, e assim por diante. A gente tem muitos atores que deixaram a sua chama do artista adormecida ali, ou nunca tiveram, não sei. Eu acho que todo ser humano ele é artista naturalmente, só que alguns têm mais consciência disso, elaboram mais, outros não. Porque a arte é uma forma de olhar a vida, para mim. Ela não é uma atividade. E aí você pode pegar essa forma de olhar a vida e se tornar profissional. E aí você vai ser um artista profissional. Você entender que isso é a tua profissão, que você vai ganhar dinheiro com isso, que você vai estabelecer uma metodologia e você vai seguir como um artista profissional, que a gente fala, né? E aí você pode ser ator, diretor, produtor, pintor, etc, etc. Então, essa coisa do artista, partindo do princípio que eu, como ser humano, eu tenho essa potência do artista, significa que qualquer coisa que eu vou fazer pode ter arte. Eu costumo brincar que eu nunca lavo a louça da mesma maneira todos os dias. Nunca lavo. Tem um dia que eu lavo cantando, tem um dia que eu lavo brincando que eu tô pintando uma coisa. Sei lá. Senão, porra, imagina lavar a louça todo dia igual, que saco que ia ser. Não vou aguentar. Varrer casa, meu Deus do céu. Tem dia que eu vou varrer casa sambando. Tem dia que eu vou varrer casa imaginando que eu sou uma velhinha varrendo essa casa devagarzinho. Eu tenho que tirar essa poeira devagar, não sei, eu vou brincando. Mas isso é o que o Chris falou do self-test. Fica divertido. Fica diferente. Às vezes eu posso ensaiar uma peça que eu tô fazendo varrendo uma casa. Como é que seria Hamlet varrendo essa casa? Ser ou não ser? Não sei, a gente pira, né? O artista é maluco, né? Tem que ser maluco para viver na sociedade. Então, a partir disso, um cara que eu flerto muito, assim, e ele se tornou, inclusive, símbolo aqui do... Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Desse espaço aqui que eu criei, né? Que é o Centro de Investigação Artística, não dá para ver direito. Mas é o Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele era o maior polímata conhecido, né? O ser multitalento e tudo mais, em que ele não era mais ou menos nada do que ele fazia. Tudo que ele gostava e se propunha a fazer, ele era muito bom, né? Ele era um puta arquiteto, desenhista, né? Pintor, e assim por diante. Então, isso quer dizer que esse mito do especialista é só um mito. Existem pessoas que preferem ser especializadas em uma coisa, mas elas, naturalmente, elas têm outras atividades que elas fazem, porque se eu estou numa família, significa que eu tenho funções de liderança e de liderado. Se eu tenho contas para pagar, significa que eu tenho que ter conexões financeiras. Então, naturalmente, o ser humano ele é múltiplo. O que a gente escolhe é que a gente tem certas coisas que a gente pode escolher ou não ser mais aprofundado, especializado. Eu, por exemplo, eu digo que na minha carreira, o número 1 é o ator. Aí número 2 ali tá o preparador, o diretor e tal. Aí vem número 3, 4, 5, 6, 7, um monte de coisa que a gente vai fazendo. Mas
Isso é muito importante para a gente tirar essa ideia maluca que a sociedade tem de que, se você é ator, você tem que ser só ator. Se você é diretor, você tem que ser só diretor. É claro que não. Tudo que você vai fazendo vai te acrescentando como artista e como ser humano. Inevitável. Então, quando eu comecei a preparar atores, óbvio que o meu olhar de ator mudou sobre vários aspectos e melhorei muito mais também. Meu diretor também, assim por diante. E da mesma maneira, eu sendo ator, eu entendo as dores do elenco quando eu estou dirigindo um elenco. Isso é muito diferente. Quando eu vou falar sobre um palco italiano em comparação com um palco arena de uma aula de teatro, eu já falo do meu lugar de ator. Eu falo, galera, vocês sabem como é que é atuar numa arena 360 graus em que você tem público ao redor, diferente do palco italiano, que é a ideia de uma pintura renascentista em que a gente está vendo a coisa chapada, em que eu tenho uma parede. Pô, muda a ideia. Eu não estou simplesmente falando da história do teatro. Eu estou falando eu no palco, como é que é a minha voz sendo projetada. Então é claro que quando a gente vai criando mais conexões, pode ser que a gente não aprofunde tanto nelas, porque eu não vou ser um especialista naquilo, eu não vou ser um doutor naquela coisa, a não ser que eu queira. Mas, ao mesmo tempo, vai me dando mais característica para eu falar outras óticas e de outros lugares daquela coisa. Né? Eu posso falar do teatro como dramaturgo, diretor, ator, arquiteto, a gente vai brincando, né? Então, acho que nesse lugar que me interessa muito essa pluralidade. A gente visita vários territórios. Se eu for olhar minha mesa aqui, por exemplo, tem Augusto Boal, o livro do cinema, tem Dias Gomes, o Pagador de Promessa, aqui tem o Vitor Hugo, aí tem Nelson Rodrigues aqui, o Buñuel. Você vai vendo, você dá pra ver aqui atrás, né? A loucura que é. Então, essa coisa que a gente é um artista, ele é um ser humano inconformado, ele é um ser humano que está o tempo todo buscando um olhar diferenciado sobre as coisas. Isso alimenta a nossa carreira como um todo e a nossa vida, inevitavelmente. Porque a gente, quanto mais coisas está conectado, quando uma dessa cai, quando uma dessa nos frustra, não tem problema. A gente tem várias outras para se conectar. Agora, se a gente só faz uma coisa e essa coisa cai, essa coisa nos frustra, a quem a gente recorre? É que nem a própria ideia que tive, ela fez até um comentário aqui. Ela disse que, vou ver aqui, meu lema é que seja o melhor no que você faz. Eu concordo, porque nesse momento, quando você se dedica naquilo que você faz, você empenha de forma cada vez melhor e depende do que você for fazer. Seja sempre o melhor fazendo o melhor. Eu vejo sempre assim. A Feltos da Cris diz assim, o gênio como completo da humanidade. O gênio como completo da humanidade. Porque tem alguns... Esse trio de hoje é da pesado. Obrigado. Hoje aqui é da pesado, tem muito comentário, eu quero ler aqui para eles participarem juntos também. A gente está conversando, né? Deixa eu ver aqui, tem mais alguém aqui comentando, gente. Está muito clarinho. Me ajudem vocês dois aí também, meninos. Estou vendo aqui. Eu não sei se o Paulo queria falar alguma coisa sobre esse assunto, mas tem um monte de pergunta para o Paulo aqui. Tem uma sobre ele fazendo comercial em outro idioma, que ele já fez italiano, acho. Isso. O pessoal está perguntando. Legal. Enquanto a gente vai olhando, eu vou falar sobre isso. Não foi esse último que eu fiz foi em francês. Eu não falo francês, nunca falei francês. E aí, a gente, enfim, é meio cara de pau, né? Todo artista tem um pouco disso. Fala, cara, mas como é então? Vamos ver. E aí você dá uma estudada. Bom, vamos ver como é que o cara fala. Como é que falaria um francês, tá? Como é que falaria então um francês abrasileirado? Aí nessa eu fui, eu conversei com uma amiga minha de infância muito querida, que é a Nélida, não sei se ela tá por aqui. Ela mora em Minas Gerais, e ela é professora de francês. Aí eu fiz as minhas versões, WhatsApp mesmo, mandei para ela, né, dá uma olhada, vê se é isso. Ela falou, peraí, deixa eu ver. Deixa eu pegar uma segunda opinião de um outro cara que também dá aula comigo aqui. Aí voltou e falou, só o acento no O, queijo, não sei o quê, e aí, enfim, mandei o teste, chegou lá, éramos eu e um outro ator, que é o Walter Vica, para fazer dois chefes diferentes. E aí, eu não sei como foi o teste dele lá, mas depois, quando saiu o resultado final, eu vi que ele tinha realmente também feito a mesma entonação, ou seja, os caras eles acabaram encontrando duas pessoas que chegaram no ponto certo que eles precisavam e que tinham o perfil que eles buscavam em um chefe francês. E aí é muito bom, né? Você chegar para trocar ideia com o diretor e o cara, gostei. Você fala francês mesmo? Eu fiquei muito feliz. Eu falei, não, na verdade não. Eu meio que falei com os amigos e fiz, não, pô, gostei. Você tem um sotaque muito parecido, muito limpo. E tinha
sobre esse job tinha uma coisa que o diretor avisou, meio que de uma forma respeitosa. Ele falou, cara, é o seguinte, vocês foram muito bem no teste, contudo, pode ser que o cliente, pelo fato de ser francês mesmo, pode ser que ele queira dublar vocês no produto final. Eu pensei comigo, falei, olha, tá tudo bem. Cara, não vai me ofender de forma alguma, né? Sei lá, eu acho que assim, não vai ser um trabalho menor, mas ok. Falou, ó, a minha parte eu fiz e eu acho que tá bom. Mas se você achar que chamando um dublador, esse cara vai me dublar, com um sotaque muito mais perfeito do que eu consegui trazer, que bom, que seja melhor para o trabalho final, né? Por fim, os caras aproveitaram as nossas vozes mesmo, porque a gente atingiu o que eles queriam com naturalidade e foi perfeito. Então foi legal me colocar a fazer um negócio que eu nunca pensaria em me arriscar. Sei lá, fosse inglês, talvez, a gente ainda brinca um pouco. Brasileiro geralmente tem uma coisa mais do espanhol, né? Ou, não sei, dependendo da família, né? Mas, não sei, eu não conheço muitas pessoas que são descendentes de franceses no Brasil, mas é mais italiano, espanhol, português. Então acho que essas línguas a gente brinca, né? Essa coisa também de estar na América Latina com portunhol. Inglês, né, que meio que é uma língua mundial, então todo mundo acaba, às vezes, se arriscando nesse sentido. Agora, francês foi uma experiência bem legal, bem legal. E sobre o que nós estamos conversando sobre o self-tape e tudo mais, o próprio Arthur estava comentando aqui também que ele passou por uma situação delicada, que eles foram viajar, e nessa viagem pediram dentro do ônibus, eles estavam dentro do ônibus, indo para Belém, indo parar e tiveram que fazer o... Olha que confusão, né? Olha como que... Imagina. Ah, muito bom. A gente sabe o que nós passamos, né? A nossa live está quase chegando no fim, acredita nisso? Não consigo nem acreditar. Já, que rápido. É tão bom, né? Mas eu quero falar agora que nós nem chegamos a comentar sobre o trabalho que eu comecei com a publicidade. Nós podemos fechar aqui o assunto sobre... Aqui no Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, acontece muita questão sobre... que agora parou um pouco a pandemia, né? Mas acontecia mais a questão das novelas, né? Que é diferente. Aqui acontece mais novela, e em São Paulo mais comercial, digamos assim. E aqui em São Paulo... E agora, né, Paulo, também, para você também comentar, para a gente fechar isso, sobre as webséries também bomba muito em São Paulo, o Vitor. Também a websérie lá, negócio dessas marcas que eu não vou citar o nome que a gente está ganhando, né? Mas lá também, eles também estão indo tudo para lá, migrando para lá. Então são já 2 pontos que estão indo para lá e Rio de Janeiro naquela, né? E aqui no Rio mais é novela, né? E vocês têm esse lance de tem como meta fazer novelas daqui para frente quando melhorar, porque existe mais visibilidade, né, novela. Ainda mais vocês dois têm um perfil diferenciado, tipo de anos, né? Aqueles anos que contam histórias, Dom Pedro de Dom não sei o que lá, né? Vocês dois têm essa cara, assim. Então, para fechar esse bom papo, o que vocês têm como meta, né? Sobre novela e até mesmo web, se caso pedirem esses perfis, vocês dois. Vamos lá. Bora. Bom, vou tentar falar rapidamente. É conteúdo, né? A gente usa o termo que é conteúdo, que abarca tanto as plataformas de streaming, que é a bola da vez, novela, cinema, tanto filmes grandes, né? Fazer um longa-metragem, às vezes com produções maiores ou menores. Isso, eu acho que para todo ator, falando por mim, no passado, quando eu era mais jovem, comecei a estudar, eu era um pouco avesso a isso. Eu não entendo por quê. Eu gostava muito da ideia do teatrão, de, sei lá, de talvez que o meu discurso fosse mais próximo do que o teatro poderia comunicar. Gostava e sempre gostei de cinema, mas eu não me via, naquela época, quando eu comecei, me jogando em fazer cinema ou séries. E aí é louco, né? Que depois, com a maturidade, eu vejo hoje que isso não só é muito interessante
o aprendizado, para o meu crescimento enquanto artista, mas até uma questão de sobrevivência. De que, nesse quesito de versatilidade, você pode, né, quando consegue, sei lá, dá para diferenciar os trabalhos das pessoas. Tem gente que está, às vezes, num grupo forte, que tem, enfim, leis de incentivo que estão sempre sendo aprovadas, e essa pessoa pode desenvolver um trabalho, uma pesquisa, que é o que eu imaginava lá atrás, quando eu comecei, que seria o meu caminho. Hoje eu me vejo totalmente diferente. Eu, muito longe de querer pensar numa coisa idealizada de estrelato, que eu não vejo a profissão dessa forma, eu vejo como um ofício mesmo, mas eu acho que é muito positivo e talvez estratégico para a carreira de qualquer ator, se jogar à disposição de estar numa vitrine maior, porque isso, de alguma forma, dá essa visibilidade e quer queira, quer não, como qualquer outra profissão, quando você é visto, você é lembrado. É um jargão meio bobo, mas não deixa de ser uma verdade, né? As pessoas vão lembrar de você porque você tem feito algo bom e notável. Quando você está fazendo o seu teatrão lá no centro de São Paulo, na Praça Roosevelt, por exemplo, que é foda, que todo mundo que vai gosta, e cara, foi indicado para PCA, Prêmio Shell e tal, mas quem que vai ver? Então, quando você está um pouco mais aberto e até para o próprio grande público, eu acho que isso é muito positivo. Então, se tiver algum produtor de elenco, saiba que eu estou à disposição para participar de qualquer filme, qualquer coisa. Manda job. Manda job. Manda job. Mas eu acho que é positivo e se um jovem ator hoje viesse me perguntar e pedir um conselho, eu diria: experimente vivenciar um pouco de tudo, inclusive se jogar um pouco para se experimentar em conteúdo, que é um mundo à parte, porque a gente não domina direito, eu não consigo, tenho tentado mapear, mas eu não consigo entender, mesmo vendo muitos amigos próximos fazendo grandes séries, fazendo novelas, papéis de protagonistas em novelas, Globo, Record e tudo, amigos mesmo, pessoas que estudaram comigo, eu vejo e falo, cara, como eu consigo mapear? Não sei. Aí a gente vai atrás do básico, vou atrás de um agente, tento vender o meu peixe, tento gravar cenas que sejam próximas daquilo, mas não sei. Não dá para ter uma grande certeza, né? A gente tenta, né? É isso. Concordo com tudo. Concordo com tudo que o Paulo falou. É isso. Sobre mim, eu sou suspeito, eu gosto de tudo, né? Eu sou apaixonado por cinema, adoro cinema, me divirto fazendo publicidade. Teatro é minha base, eu exercito teatro sempre que eu posso, estou sempre no palco. Os últimos anos todos eu comemorei meu aniversário no palco, inclusive, fazendo teatro, então eu tenho essa gratidão aí. Ano passado mesmo foi pandemia, assim, eu falei, gente, esse ano eu não vou comemorar meu aniversário no palco. Aí surgiu um ciclo de leitura dramatizado do Sesc, que eu no dia do meu aniversário estava lá no palco. Falei, obrigado, Dionísio. Então, eu sempre tenho comemorado meu aniversário no palco. Então, para mim fazer arte, né? Claro, é profissão, mas também é meu lazer ao mesmo tempo. Então, e eu adoro cinema, né? É o que eu tenho mais. Ontem mesmo eu estava gravando curtinha com os amigos e tudo mais. Vitor, sábado vamos pra praia? Não, calma aí, vou gravar um cinema ali. Depois eu vou pra praia, calma. Então tem um pouco isso, assim. Eu já fiz muita participação de novela, já tô até meio de saco cheio de fazer participação, para ser sincero. Eu fico falando, tá bom, mas cadê o teste? Vamos lá, vamos fazer um teste. Porque tem um pouco esses bloqueios de mercado, né? Tem um certo... Tem uns limbos, assim, né? Eu brinco de usar essa palavra limbo para várias coisas. Tem uns limbos de idade, né? Tem aquela idade de transição ali entre o jovem e o pai, o filho e o pai, que são aquelas idades assim que as pessoas param de ser chamadas por uns anos, né? Aí depois você vai ser chamada no avô, no pai, depois no avô. Então tem umas idades assim que tem esses tipos que vendem muito nesse mercado. E tem um outro limbo, que é o limbo de o quão experiente você já é. Porque o cara novo, ele topa qualquer coisa, né? Chama aí, o cachê, 300 mil reais pra fazer uma participação. Beleza, participação na Globo, vamos lá. Né? Aí chega uma hora que você vai fazendo, você vai ficando caro pra participação.
o cara não vai te chamar mais, porque já tá caro. Pô, vou pagar R$ 2.000 pro cara ir lá dar olá, senhor, boa tarde, obrigado por ter vindo. Não vai fazer isso, né? Então, mas ao mesmo tempo, você também não é o cara que eles querem pensar para tal coisa. Então você fica nesse limbo até surgir, furar essa bolha finalmente, de pegar um teste, de fazer alguma coisa em que o cara vai finalmente atestar sua qualidade. E a gente está vivendo hoje um tempo mais cruel para isso, porque a gente está vivendo essa era dos influencers e não sei o quê, que ainda rouba uma parcela do mercado. Que antes era super compreensível, porque na televisão, a televisão lida diretamente com publicidade. Então é compreensível que eu tenha ali atores segurando o conteúdo, como o Paulo falou, a dramaturgia, a história, contando os personagens, e eu tenho ali algumas figuras puxando os patrocinadores para ela, porque eu estou trazendo o público comigo. Eu sempre falo isso, né, nas aulas, assim, para os atores que ficam inconformados com ter um ex-Big Brother fazendo. Eu falo, não, calma, tem um espaço para eles ali, faz sentido a novela. O problema é quando essa galera começa a ir pro teatro é raro, né, mas pro cinema, começa a roubar o espaço do ator mesmo, isso começa a se tornar dominante no mercado, e o público começa a achar que isso é o normal. É normal, a gente tá vendo. E aí começa a criar um movimento paralelo no mercado, que é muito louco, que é achar que a gente tem que fazer a gente mesmo. Quando, na verdade, o trabalho do ator é fazer o outro. Então, se eu for chamado para fazer quem eu já sou, não precisa ser ator. Não precisa nem ter registro profissional. Aí pode chamar qualquer um. O ator é aquele que faz o outro. Então, se eu for chamar para fazer o cara que tem olho verde, branco, de cabelo grande, barba, carioca, não me interessa. Para que eu vou fazer esse cara? Se já sou eu. Não me interessa. Eu quero fazer o cara que é gordo, velho, barbudo, que mora na Rússia e sei lá, e o cara é filho de um alienígena. Aí esse cara me interessa. É o outro. Eu vou ter que estudar muito para fazer esse cara. E aí é legal. Aí é interessante. Aí vai ter que ser ator. Aí não é qualquer um que faz, né? Para fazer um Tennessee Willis, um Chekhov, um Nelson Rodrigues, opa! Aí não é qualquer um que vai fazer. Um Hamlet, um Rei Lear, opa! Quem faz um Rei Lear assim, né? Então tem que estudar um pouquinho. Aí isso me interessa. Isso tem na televisão. Isso tem no cinema, então tem muito isso. O problema é que fica essa disputa mercadológica só pelo espaço publicitário. E o espaço publicitário ele é muito importante, ele tem o seu gancho, mas a gente entende que o ator também cabe no espaço publicitário e que dá para dividir essa coisa. Então acho muito importante a gente estar vivendo esse momento que eu acho que é um momento transitório do mercado, em que o ator está perdendo espaço na televisão, está perdendo espaço em alguns lugares, na publicidade mesmo, e que em algum momento eu acredito que isso vai suavizar um pouco. A gente está com alguns casos emblemáticos aí na mídia, não precisa citar nomes, né? De revoltas e tudo mais. Mas eu acho que isso é comum. Agora, eu concordo com o Paulo num ponto que ele tocou, que é muito legal, que eu acho que, assim, independente do que você gosta, eu gosto mais de teatrão, eu gosto mais de televisão, eu acho que é muito importante circular um pouquinho por tudo. Não só pela questão de novas conexões, como a questão de visibilidade, mas também a questão do próprio trabalho do ator. Eu me tornei um ator de teatro muito melhor quando eu estudei cinema. E eu sou um ator de cinema muito melhor por ter feito teatro. Sem dúvida. Então eu sempre inclusive nas minhas aulas de teatro, eu sempre tiro ali a semana do cinema, uma coisa assim, eu dou aula de interpretação para cinema na minha aula de teatro. Para o ator entender como é que é trabalhar um close. E a partir de trabalhar um close, ele entende o que é vida interna. Entendendo o que é vida interna, aí ele entende, beleza, se eu entendi melhor a vida interna, eu vou entender melhor a vida externa. E aí ele entende essa transição, essa expressividade, aí vai para outros territórios. Porque se não cai naquela bobagem que a gente ouve no audiovisual, o cinema é pequeno, o teatro é grande. Besteira. O cinema pode ser gigante, como a gente tem vários filmes inspirados no teatro, o próprio Alto da Compadecida do Miguel Arraes, que é maravilhoso, como a gente tem teatro super intimista, como as peças do Tennessee Willis, que são cinema no palco, praticamente. Então, essa coisa de que o teatro é grande e o cinema é pequeno é bobagem. Quem falou isso não tinha ainda conhecido toda a vastidão de linguagens dentro do cinema, dentro da televisão, dentro do teatro e tudo mais. Hoje a gente entende que isso são bases, que a partir dessas bases a gente vai brincando. Então, é muito legal quando você vê que o ator, independente do que ele gosta, porque aí você tem que fazer o que você gosta, ele pelo menos experimenta outros territórios para tirar aprendizado deles e se conectar com outras ideias. Isso é muito importante. E eu sou suspeito que eu gosto de tudo, né? Dentro desse mundo aí. Mas eu vou na linha do Paulo. Acho que não só a visibilidade, mas a experiência desses outros mercados é rica para qualquer tipo de ator.
Cara, vocês deram uma aula aqui pra gente, porque realmente às vezes a pessoa fica muito presa a um segmento e esquece dos outros. E todos esses, um complementa o outro. Então, assim, é fundamental. A gente poder aprender um pouquinho de alguma coisa. Eu particularmente, também já fiz já curso já de criar roteiro, de dirigir. A gente tem que aprender, faz parte, é para o É, nosso conhecimento também. E depois, quem sabe, pôr em prática. Quero aqui agradecer já a vocês. É uma pena, né? Nossa, tá, tão bom. Ah, gente, olha, quando é bom, né? É assim mesmo. Caraca. Cara, assim, que live, que super live de vocês, assim. Eu quero aqui agradecer as pessoas que acabei nem citando os nomes. A Michelle, que o filho dela também fez comercial também do Boticário comigo, o Davi. Quero aqui agradecer o meu xará, Rafael Nogueira, aqui a própria ideia que você falou assim, estou aqui babando nessa live. E é legal que, poxa, gente, olha, vocês assim, como trouxeram grandes conteúdos e a gente agora faz as outras pessoas repensarem e verem que não é só aquilo que a gente vê ali, que depois de pronto, de 30 segundos apenas, né? Ou se for o comercial e às vezes a novela leva meses para ela também, né? Você fazendo é, várias gravações, não é uma coisa tão simples assim, é muito além. É muita dedicação, qualificação, aprendizado, talento. E o que vocês têm que eu me identifico logo de cara, quando logo conheci os dois a simplicidade. Gente, eu sou fã de vocês dois. Gente, olha os caras mais humildes que eu conheço, são eles. Assim, a simplicidade é incrível, que eles mantenham sempre assim. É por isso que eu quis trazer vocês dois, um do Rio, o outro de São Paulo, para vocês fazerem essa conexão, um poder conhecer o outro e, quem sabe, se tornarem amigos, porque vocês dois, assim, eu posso dizer que foi um presente que a arte me deu de verdade. Eu sou fã dos dois, Vitor Grimoni, Paulo Camilo. E obrigado por terem aceitado o convite. Espero vê-los mais vezes aqui no Bom Papo de domingo. Obrigado por acreditarem no meu trabalho, porque a live começou como live e hoje vejo como um grande trabalho poder trazer pessoas tão talentosas que trouxe conhecimento para a gente aqui. Muito obrigado. E considerações finais aí, né, gente? parabéns, Cris, parabéns pelo ciclo de lives, por reunir essa galera aí, fazer esses papos super interessantes. Tenho certeza que o somatório dele vai se tornar quase uma jornada do ator aí, dos artistas, das Oh, carreiras, e tudo mais. Isso é super rico. Eu sou suspeito para falar, você, para mim, é o cara mais carismático aí do mercado publicitário, um dos obrigado. mais carismáticos aí. Super bacana, não à toa pega job um atrás do outro, né? Acho que a Ah, publicidade demanda um pouco esse carisma do ator. Paulo, ah, prazerzaço também. Vamos trabalhar junto, me chama pra websérie aí que eu vou aí, hein? Vamos, vamos. Me chama junto. E obrigado a todo mundo que está online aí, foi um prazer grande. Eu tô sempre eu sou igual o Cris, eu sou dado também. Me chama que eu vou, vamos trabalhar, vamos falar sobre arte, vamos tomar um chup, tô aí. Obrigado, gente. Bom domingo. Obrigado, obrigado, obrigado. Últimas palavras, só agradecer, Cris. Você é sensacional, como sempre, é uma pessoa muito especial. E Vitor, tamo junto, cara. Quando eu estiver aí no Rio, a gente vai ter que marcar essa cerveja aí com toda certeza. Obrigado. Fechado. ó, sucesso para tudo que vocês têm feito. O Paulo, que tem realmente realizado a própria websérie, e você também, eu vi lá que você está fazendo um filme, né, um seriado, alguma coisa que eu vasculhei lá, Curti, né? escolhi também, né? Então, sucesso para os dois, mesmo em meio à pandemia, vocês têm realizado o trabalho, graças a Deus, e que continuem trabalhando bastante. Produtores de elenco, de olho nesses jovens galãs aí, ó. São tops, cara. Rio São Chama aqui, Paulo. manda job. Chama job para eles aí, que eles vão ser um sucesso para vocês não vão se arrepender. Sem dúvidas, tá? Gente, obrigado mais uma vez. Eu vou estar aqui encerrando a live. Eu vou salvar para as pessoas é, seguirem vocês, acompanharem o trabalho, né? Sigam eles, por favor. E daqui a pouco, as pessoas que printarem também a nossa live, eu estarei agradecendo lá nos stories. Vocês viram que eu perturbei vocês hoje com stories, né? Toda hora que estão mencionando. Para agradecer por tudo que vocês fizeram e que fazem para a arte brasileira, tá bom? Sucesso, meninos. Obrigado aí. E um Sucesso ótimo pra domingo para todos. vocês. Beijo, gente. Viva a Obrigado arte. mesmo, tá? Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau.